Queridos irmãos, boa noite. É sempre com grande alegria que recebemos a oportunidade de estarmos todos aqui, unidos e reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso Mestre de amor e bondade. Nesta noite, a nossa alegria é ainda mais especial, porque trata-se da comemoração dos 160 anos do Livro dos Espíritos. Data também a comemorar do pontapé inicial, né, da formalização da doutrina dos espíritos. E no dia 18, foi ontem, no dia 18 de abril de 1857, foi a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E, inicialmente, é importante nós colocarmos algumas ponderações a respeito do codificador, a respeito da doutrina. Importante se faz lembrar da figura de Kardec, na elaboração propriamente dita da codificação, desse contributo para os nossos esclarecimentos, que é a terceira revelação. E lembrando que Kardec nasceu numa família católica de classe média, onde tradicionalmente formam-se filhos como advogados e médicos. Mas por conflitos de guerra na França, naquele período, seus pais, para protegê-lo, o levaram para estudar na França com o professor Pestalozzi. E Pestalozzi era um grande pedagogo. Kardec, então, absorve aqueles ensinamentos de Pestalozzi, a metodologia de Pestalozzi, e quando ele volta para a França após concluir os seus estudos, ele começa a aplicar a metodologia de Pestalozzi. E a educação é o seu ponto forte e predominante. Ele queria democratizar a educação, torná-la acessível a todos, numa época que somente a oportunidade de estudos era para as pessoas ricas, remediadas. Não muito diferente dos dias de hoje, mas o que podemos ver aí é como ele já era um homem muito à frente do seu tempo. E ele propôs e aplicou uma série de reformulações na educação. E em 1854, ele toma conhecimento das chamadas mesas girantes, que eram manifestações espíritas através de sinais. A partir de 1857, ele se interessa objetivamente a estudar esse problema. E ele dizia que através de um efeito inteligente só pode haver uma causa inteligente. Então ele se rendeu aos salões a presenciar aquelas indagações às mesas, mas começando a acender nele um princípio de que algo mais sério deveria ser estudado, ser estimulado. E aí ele passou então a estudar os fenômenos e acabou por reunir vários escritos sobre os temas. E esses escritos vinham por diversos médiuns. Kardec tinha o cuidado de fazer as indagações em línguas diferentes, já que ele era um poliglota, em variadas línguas e localidades diferentes. E aí, na medida que ele obtinha as respostas, ele ia reunindo, e aquelas que fossem mais concordantes entre si, ele as aplicava. E dessa forma veio à luz em 1857 o Livro dos Espíritos, trazendo-nos o, enfim, Consolador prometido. Portanto, ontem nós completamos 160 anos da fundação da doutrina. E por que a expressão, por que nós falamos doutrina espírita? E doutrina é a reunião de conhecimentos de áreas diferentes
para nós, o Espiritismo é uma doutrina religiosa. Ele reúne uma variada informação sobre os mais variados assuntos. Então, por isso, uma doutrina, né? O meio do direito usa muito, né? Os advogados, o meio jurídico, fala-se muito em doutrina, né? Que é correntes de pensamentos que unem-se ali para formalizar e estruturar um conceito. Então, o Espiritismo é uma doutrina religiosa, porque trabalha sobre a luz da ciência, da filosofia e da religião. E Kardec, graças a Deus, adotou esse pseudônimo, Allan Kardec, graças a Deus, porque convenhamos que não é Hippolyte Léon Denis Arrival, não é o nome mais simples de ser pronunciado. E aí, ele adotou esse pseudônimo porque, segundo informações dos amigos espirituais, este era um nome que ele tinha em uma encarnação recuada, quando ele era um sacerdote druida. É um povo bastante espiritualizado nas antigas Gálias, onde hoje é a França. E aí, quando o Espiritismo começa a ganhar força no Brasil, no final do século XIX, no início do século XX, houve um momento em que o movimento espírita brasileiro passou por uma grande crise. Os espíritas debatiam e agrediam entre si, separados por dois grandes grupos. Os dos cientistas, né, que acreditavam que o espiritismo era só uma ciência, portanto não havia que falar de religião. O evangelho não era uma obra a ser considerada, né, no seu contexto. E o outro grupo era aqueles que defendiam que o espiritismo é sim uma religião. E foi então que a Federação Brasileira, nascente no Rio de Janeiro, buscou unificar os espíritas e fazendo isso em torno de um movimento único, de um pensamento único. E Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, foi então convidado a assumir a liderança do movimento espírita. E todos nós, ou a maioria de nós, né, conhecemos a história de Bezerra de Menezes, o mentor desta casa, uma figura que se confunde com a história do espiritismo no Brasil. Mas Bezerra, ele se preocupava com a dimensão da tarefa e tinha receio, assim como Kardec, tinha receio de falhar. E quando Kardec questionou a dimensão da tarefa, a possibilidade de falhar, ele imediatamente foi advertido de que, se ele falhasse, teria outro substituto, porque a missão, ela não poderia falhar. O propósito era muito maior e não estava ligado a uma figura, a um homem. E aí, Bezerra de Menezes, né, também, num momento de desânimo, né, de embaraço ali, sem saber se dava conta da missão, ele teve esse pensamento, essa hesitação. E preocupado com essa tarefa, numa reunião mediúnica, o médium Frederico Júnior recebe uma mensagem de Santo Agostinho, encorajando o nosso patrono, dizendo a ele que assumisse as rédeas, sim, do movimento, que ele, Santo Agostinho, o auxiliaria. E Santo Agostinho é um notável colaborador da codificação, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, temos, né, vários contributos, várias orientações desse espírito. E quando se fala de doutrina espírita, a obra basilar é o Espiritismo, fundamento básico que sem ele não compreendemos a doutrina. A primeira pergunta já nos deixa sem fôlego, porque Kardec não pergunta quem é Deus, né? De uma pergunta essa que personifica Deus. Kardec começa perguntando o que é Deus.
E a resposta é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E aí essa resposta deixa os materialistas que não acreditam, que argumentam por aí que nós somos feito, né, de um agrupamento de moléculas, de partículas de moléculas, de átomos, deixam eles um pouco desconcertados, eu diria. Porque tem tantas coisas que nós ainda não conseguimos compreender nem dimensionar. E Deus é essa inteligência suprema. É esse incomensurável que não nos cabe denominar, não nos cabe personificar, né? E, a gente não faz ideia, né, de como seja Deus. Temos uma limitação muito grande para compreendê-lo. E usando uma frase de Eurípides Barçanufo, quando ele, na cidadezinha mineira de Sacramento, ele ensinava as crianças carentes e ele era questionado que valor teria de ensinar essas crianças de pés descalços a conhecer a astronomia, já que ele colocava aquelas crianças para, né, ver o universo. E ele, com esse questionamento, ele então responde àqueles, né, que o interrogavam, que aquelas crianças, que era um momento delas conhecer o universo. E conhecendo a grandeza do universo, elas poderiam compreender a grandeza de Deus. Quando olhamos para o universo infinito, quando nos deparamos diante do mar, dessa dimensão grandiosa, que não sabemos onde começa, onde termina, nós vemos aí vivo, né, a presença de Deus, da criação de Deus. E o Evangelho, e o Livro dos Espíritos, perdão, é a obra mais importante, porque nela está toda a codificação. E é preciso uma atenção desde a introdução até a sua conclusão. Moisés, o legislador do povo hebreu, propõe um Deus imaterial, porque a humanidade da época materializava Deus nas coisas que para eles era importante. E o importante para uns não necessariamente é importante para outros. Por isso, era comum a sociedade à época adorar vários deuses. Havia Deus da pesca, Deus da guerra, da agricultura, do vento, e por aí se vai. Mas a humanidade avança. E se passam mais de 3.000 anos da vinda de Jesus. Passa mais de 3.000 anos e Jesus envia vários profetas da nação hebraica. E a humanidade assiste o período áureo da Grécia, né? As maiores inteligências encarnam na Grécia. Surge o Império Romano com as suas organizações políticas, militar, a dar inveja às sociedades atuais. E aí nós nos perguntamos, por que Jesus então não mandou primeiro Kardec? Por que não veio, né, a codificação naquele momento, áureo das inteligências? E a resposta está na mensagem do Espírito Verdade. E ele diz, espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas instruí-vos. Jesus, o governador espiritual do orbe, o governador espiritual das nossas almas, vem em pessoa. Ele não manda emissor, porque não podia haver falha na mensagem do amor. Para ensinar o amor, era preciso alguém puro, e ele vem pessoalmente. Ele veio até nós, exemplificou o amor. Mas a humanidade não conseguiu compreendê-lo na sua plenitude. E o mundo assistiu às maiores barbaridades cometidas em nome do Cristo. Só então
a humanidade penetra num novo estágio, o estágio da maturidade. Não mais infantil, adorando bezerros de ouro, não mais juvenil, ridicularizando. Agora seres espiritualmente amadurecidos, com uma sede diferente, insatisfeito com dogmas. E começa na França no século XIX, sempre de forma oculta, porque o ser humano é desatento, porque historiadores do tempo de Jesus sequer perceberam que havia um Cristo ali entre eles. E agora, há pouquíssimo tempo atrás, há 160 anos, a humanidade dormia enquanto na França o mundo espiritual se manifestava. No início, mesas girando, fenômenos acontecendo ainda de forma irregular, sem muito compromisso, com questões frívolas, perguntas vulgares, até que surge um homem com seus 50 anos de idade, curioso e investigativo. Ele começa a fazer perguntas para a mesa e começa a indagar, começa a extravasar sede de conhecimento, e começa a fazer pergunta após pergunta e vai obtendo respostas desafiadoras. A doutrina espírita não tem a pretensão de converter ninguém. E o lema que adotou o codificador é: fora da caridade não há salvação. Ele não disse que fora do espiritismo não havia salvação. E a humanidade foi convidada a penetrar num novo tipo de religiosidade. Difícil, muito difícil. Às vezes as pessoas começam a penetrar na doutrina e regressa porque não dá conta. Quando nos deparamos com respostas e questões que nos devolvem a responsabilidade, nós ficamos impactados e preferimos deixar para depois. E o livro dos Espíritos desperta em nós a verdadeira responsabilidade sobre nós mesmos. E descobrimos que não há punição, não há punição, há consequência. Construção do próprio destino. O corpo físico é somente uma roupa. Porque Deus não criaria uma pessoa tão maravilhosa como nós para viver apenas 50, 70, 100 anos. Não pode. Não valeria a pena amar se tudo acabasse no túmulo. O amor exige eternidade. Se o corpo está velho e gasto, a gente ganha outro. Deus é o grande renovador. E o livro dos Espíritos nos mostra isso. Nos renova, nos esclarece a cada página, a cada pergunta, a cada indagação. Né? E conforme o próprio Cristo disse e vem e trouxe conforto aos nossos corações, conforme a nossa irmã falou na palestra de domingo, o Espiritismo, dentre tantos contributos, tem dois bastante relevantes, que é esclarecer e consolar. Depois da doutrina, nós aprendemos que o amor que Jesus veio exemplificar, ele de fato existe. Basta que nós tenhamos condições de absorvê-lo. E aí, resumindo, o Livro dos Espíritos foi editado pela primeira vez em 18 de abril de 1857. Editado pela primeira vez porque ele sofreu uma reformulação. Então, foi editado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, conforme já dissemos também. E a primeira edição contava-se com 501 questões. Já a segunda edição, já bem mais desenvolvida e elaborada, com 1019 questões, notas aditivas e comentários, há uma particularidadezinha no número total de questões. Algumas edições têm um total de 119, outras de 118.
A, a diferença é porque algumas edições, a questão 111 é numerada e a outra ela é sequenciada, ela não recebe a numeração. Então, as que ela recebe a numeração, o número de questões vai até a 119. A que ela passa sem ser numerada é até a 118. Conforme Jesus próprio nos disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. Assim como Jesus não veio destruir a lei mosaica, o Espiritismo não veio destruir o cristianismo. Veio sim dar sequência. E no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala pela primeira vez ele fala dessas 3 revelações. E no capítulo Eu não vim destruir a lei, onde enumera uma série de falas de Jesus, onde ele também diz que não veio destruir a lei mosaica, veio dar cumprimento, né? Veio dar sequência, veio colocá-la em prática, né? Elaborar com amor. E o Livro dos Espíritos, ele vem nos trazendo respostas para inquietas perturbações. E aí, por séculos e séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, nós nos debatemos sobre questões de onde vimos, quem somos, para onde vamos. E no Livro dos Espíritos, todas essas questões nós obtemos respostas. Nós temos a introdução ao prolegômeno, que faz um relato daquilo que é a proposta da doutrina. Os prolegômenos trazendo a nova linguagem que era necessário para incorporar novos vocábulos, palavras novas, expressões novas, para fazer uma melhor ilustração daquilo que os espíritos nos reportavam. E o livro dos Espíritos, já depois dessa segunda reformulação, ele veio, né, completo, com introdução, prolegômenos, conclusão e os quatro livros, dividido em 4 livros, que é o primeiro livro, trata-se das causas primárias, o segundo, do mundo espírita, o terceiro, das leis morais e o quarto, das esperanças e consolações, respondendo todas as questões que nos angustiavam por muitos séculos. De onde vim, a gente encontra a resposta nas causas primárias, que está na Gênese. Também, quem sou eu? Sou espírito. E de onde vim, vem trazendo, essa junção de informações, para onde vou, no 4º livro das Esperanças e Consolações, que está mais adiante, no livro Céu e Inferno, no livro 3º das Leis Morais, o Evangelho, a formalização dos pensamentos de Jesus, dos conceitos de Jesus. E seguindo, o Livro dos Espíritos nos informa, nos dá a base de toda a codificação, de tudo o que precisamos para compreender a doutrina espírita. E na introdução e prolegômenos nós temos o livro O que é o Espiritismo,
E ele nos traz esse conceito do que é o Espiritismo, qual é a proposta, o que o livro dos Espíritos nos apresenta, o que a doutrina dos Espíritos nos apresenta. No livro primeiro, que é das causas primárias, diz: se sou espírito, como sou, né? Respondendo às inquietudes do ser. O livro 2 do Mundo Espírita, respondendo por que sofro, como ser espírita e por que ser espírita, é a conclusão. Todas essas questões que nos embaraçavam a mente é clareada, é nos trazida à luz pelo livro dos Espíritos. E vamos entender melhor, né, esse livro tão denso e tão abençoado. A introdução, ela já nos é apresentada com 17 itens e contém uma síntese da doutrina espírita. É aí onde aparecem os termos espíritas, espiritualistas, espiritualismo, espiritistas. E em prolegômenos mostra-nos como foi revelada a doutrina, a autoria e a finalidade. E Allan Kardec, ele é muito preciso em atribuir total crédito aos espíritos. Por isso, o espiritismo não é kardecista. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, a doutrina de Jesus. Não é de Kardec, não é de A, não é de B. Porque Kardec foi uma figura importantíssima, que teve seu papel fundamental na codificação. Não há como negar. Foi o grande codificador. Foi o emissário capaz de codificar, de esclarecer, de pontuar, né? Cada questão, cada ponto, cada indagação, cada resposta, né? De ter a lucidez, de formalizar tudo que já estava por aí, de tempos em tempos, sendo, né, praticado, inclusive. Então, quando dissermos se somos espíritas kardecistas, espírita kardecista é redundância, porque somos espíritas, ponto. A doutrina dos espíritos nos impulsiona ao esclarecimento e não podemos ficar repetindo termos que escutamos por aí. Muitas vezes nos é questionado quando nos é questionado com a nossa religião, que nós respondemos: sou espírita. Aí a pessoa pergunta: mas é espírita kardecista, mesa branca? Não é mesa branca, não é mesa preta, não é mesa colorida. Até porque nós nem temos mesa. Dá-se as origens anteriores, né? Já que tudo iniciou nas mesas girantes, é uma forma de suavizar, de diferenciar dos outros segmentos espiritualistas, né? Que nós não temos absolutamente nada contra, mas a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, trazida a esses termos, ela é exclusivamente doutrina espírita. Ela não pode ser confundida ou não pode ser taxada de kardecista, né? Tenhamos essa clareza, né? E tenhamos também a firmeza em nos posicionar. Não, sou espírita. As outras denominações espiritualistas são espiritualistas, não são espíritas. Isso não é uma crítica, isso não é uma afronta às outras religiões, é só uma questão de critério, né? Ponto. E o livro dos Espíritos, né? Seu corpo, o corpo da obra, a primeira parte, as causas primárias, ela nos traz Deus, né? Os elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, todas as questões que nós pensamos que fomos advindos dos macacos, que nós viemos da explosão de um Big Bang. Então, no primeiro livro, que já iniciando, nós já temos essas respostas. A segunda parte é o mundo espírita,
vem nos dizer, nos relatar sobre os espíritos, sobre a encarnação dos espíritos, a ordem dos espíritos. A terceira parte das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a lei divina ou a lei natural, leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação. É muito importante para o nosso crescimento moral, sobretudo. E a quarta parte, esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros, né? É o que nós veremos no céu e o inferno, o desdobrar do céu e o inferno. E o livro dos Espíritos tem na sua conclusão, composta por 9 itens, na qual o codificador mostra as consequências futuras dos atos da nossa vida presente. E retomando os conceitos básicos da doutrina espírita, ele dá um harmonioso arremate a toda a obra. É um livro para se ler e estudar, da introdução à conclusão. Não dá para pularmos. Vou direto às perguntas e respostas que é mais interessante. Não. Porque se faz necessário ler a introdução, os prolegômenos, para nós compreendermos até mesmo os termos que serão aplicados ali no decorrer daquela obra. E aí, ilustrando o que nós já falamos, que o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, que tem na sua introdução e prolegômenos o que é o Espiritismo. E aí nós vemos a introdução e prolegômenos, o que é o Espiritismo, o principiante espírita, está tudo lá. Tudo num livro só, as informações. E a primeira parte, que é a Gênese, resume-se em a doutrina espírita. A doutrina espírita é um resultado de ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a construir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. É a primeira parte. A segunda parte, o livro dos médiuns, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E o Evangelho, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E, por fim, o céu e o inferno é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios e sobre as penas, de um modo geral. Nós vemos aí, reafirmando o livro dos Espíritos, envolvendo toda a codificação, todos os outros 4 livros que compõem o Pentateuco Mosaico, a Gênese, que é a primeira parte, que questiona-se de onde vim. As questões estão nessa primeira parte, da primeira a 329. Na segunda parte, as questões de 330 a 630. A terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, as questões morais, as perguntas de 614 a 919. E para onde vou, o céu e o inferno? A quarta parte, as questões 920 a 1019. E no livro todo, quem sou, que
Resume-se em a introdução, a Gênese, o livro dos médios, o Evangelho, o céu e o inferno, todas as questões de 1 a 1019. Em um único livro, nós temos uma vida, nós temos séculos e séculos de conhecimento. E quais os princípios básicos da doutrina espírita? A existência de Deus, né? Já que a doutrina espírita não veio negar absolutamente nada, né? Veio dar seu cumprimento. A imortalidade da alma, a reencarnação, esquecimento do passado, a comunicabilidade dos espíritos, a fé raciocinada, a lei da evolução e a lei moral. São os princípios básicos da doutrina. E em vez do postulado fora da igreja não há salvação, que alimenta a separação, e a animosidade entre as diferentes seitas religiosas e que ha feito correr tanto sangue, o Espiritismo tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Não é preciso que você se torne espírita para que seja pessoas de bem, que você seja o melhor católico, que você seja o melhor protestante, mas que seja o melhor que você puder ser. Mas se você vier ser espírita, também venha ser o melhor espírita que você puder ser, seguindo todos os preceitos de Jesus, todos os ensinamentos do nosso Mestre, que veio antes e nos ensinou a lei do amor. O Espiritismo, então, vem explicar no Livro dos Espíritos todas as aparentes anomalias, vem explicar sobre a vida, né, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na Terra e por que aí sofre. Então, nos traz todas essas respostas das inquietudes de uma encarnação inteira. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar com a rapidez com que se propagam as ideias espíritas. Quando eu comecei a me debruçar sobre esse trabalho, eu me assombrei, por isso eu coloquei esse texto. Porque nós vimos uma doutrina religiosa de 160 anos, né, que nasceu junto com a filosofia, junto com a sociologia, e que tem já um alcance avassalador, positivamente falando. Então, está nesse nível porque nós estamos mais maduros, mais intelectualizados, mais humanizados, embora os telejornais nos mostrem o contrário. Porque vender notícia boa é piegas, né? Da Ibope, notícia ruim, da Ibope tragédia. Por isso não devemos nos amarrar tanto nos noticiários e sim voltar-nos para dentro. Voltar-nos para o ensinamento verdadeiro do Cristo, que veio pessoalmente, né? Saiu da governadoria do planeta, veio governar mais intimamente as nossas almas, mostrando o verdadeiro princípio de amor e de caridade. Nos mostrando que tudo é possível se tivermos a mola do amor impulsionando as nossas ações. E recomenda-se ao verdadeiro espírita, e reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, tornando cada dia um pouquinho melhor do que já foi. Esse é o nosso grande conforto e consolo, porque não precisamos
ser imediatamente anjos, porque a transformação ela não se faz de forma instantânea. Como diz Emmanuel, o Evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez. E que no nosso coração esteja plantado a semente do amor, que há mais de 2000 anos Jesus veio semear. E em gratidão a toda essa manifestação espiritual, a toda essa contribuição dos espíritos para conosco, eu peço a licença, a liberdade de recitar um poema de gratidão, de Amélia Rodrigues, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo. E ele inicia: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que me destes, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tauteia uma canção, que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que fincam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pela mão de sintonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar. Diante do corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também balharão. Obrigado por fim pelo meu lar. Ah, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, amor de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo ou a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela bênção da terceira revelação, pela bênção que nos dá
de estarmos unidos e reunidos em nome dele. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que continue a nos guiar na sua seara de amor. Assim seja.